Olá, alunos de pesquisa e autoria. Falar um pouquinho sobre nossa construção de uma pesquisa, utilizando todas as etapas. Então, eu espero que vocês façam de acordo com o que está sendo pedido. Não fiquem copiando pesquisa pronta de outras pessoas, que agora é a hora que a gente está utilizando para aprender a construir uma pesquisa. Então não é ainda a hora de você pegar e copiar da internet tudo pronto e falar que está pronto o trabalho. Ele foi distribuído em várias etapas, então eu quero que vocês façam etapa a etapa, seguindo o que está se pedindo dentro do comando do texto. Para dar continuidade agora em agosto, nós temos a segunda questão e a terceira questão. Só vamos relembrar a primeira. A primeira questão que foi colocada dentro do texto para vocês fazerem era escolher o tema de pesquisa. Então, vou colocar aqui que eu escolhi temas energias renováveis. Esse é o meu tema principal. Escolhi dentro dos temas que eu citei, energias renováveis. Aí eu vou colocar aqui qual que é a questão problema da minha pesquisa, ou o tema da minha pesquisa. Eu vou trabalhar onde? Em que área que eu vou trabalhar? Aqui, se eu falo de energia renovável, então o tema da minha pesquisa está dentro do objeto de estudo de geografia e ciências, que trata sobre essa parte. Entre outras disciplinas correlatas, mas o tema fica principal em geografia e ciência. Qual que é a questão de estudo? Porque se eu falo de energias renováveis, ela é bem ampla. Então eu fiz lá meu estudo sobre energias renováveis, observei vários tipos, agora eu vou escolher, eu vou afunilar ele. Então, questão da pesquisa, que tipo de energia? Então, vou colocar aqui. O que é eólica? O que é energia eólica? Aí eu posso melhorar ela. Como produzir Então aqui ficou minha questão. Como produzir energia eólica com a parte principal aqui. Essa foi a primeira etapa. Então escolhia dentre os temas lá principais qual que eu queria, nesse caso que eu coloquei energias renováveis, definia em qual objeto que estaria a minha pesquisa, então coloquei geografia e ciências, afunilei para energia eólica. Então, o que é energia eólica? Daí aqui embaixo temos o principal, como produzir energia eólica. Foi pedido para vocês montarem também o cronograma. O que é o cronograma? É uma agenda de como que vai ser cada etapa, para que eu possa acompanhar a construção do trabalho. Então, cronograma. Coloco lá que dia 30/7 eu escolhi o tema. 30/7 escolhi o tema. Dia 30/7 defini
o objeto de estudo aqui, ou a disciplina, definir a disciplina. Que é Geografia e Ciência. Dia 31/7, eu defini a questão. Aí até dia 8/8 é o tempo para definir a justificativa. Até dia 15/8 é o tempo que eu tenho para definir meus procedimentos. Até 30/8 para fazer o banco de informações ou banco de dados sobre o tema. Que esse é meu cronograma. Então vamos voltar agora para a questão 2, que é a justificativa e o procedimento metodológico. São esses dois aqui que eu coloquei lá no cronograma. Então, questão 2. Justificativa. O que eu tenho que fazer nesse momento? Na questão 1 eu defini isso aqui. Está definido. Era só isso para fazer, não era para fazer nenhum Ctrl+C, Ctrl+V de nada da internet, era só para fazer isso aqui. E o cronograma que está colocado aqui. O cronograma até a parte de definição da questão era para estar pronto. Daí o cronograma vamos dando continuidade com o passar do tempo, nós vamos acrescentando no cronograma as datas. Então, quando inicia uma tarefa nova, você já coloca lá no seu cronograma mais um procedimento que nós vamos fazer e uma data limite de entrega. Então, até esse dia tem que estar isso aqui pronto, até esse outro dia tem que estar a outra parte pronta, ou a justificativa e o procedimento metodológico até dia 15/8, para poder a gente dar continuidade. Então, a questão 2 era a justificativa. O que é a justificativa? Você vai justificar a escolha do tema. Então, nesse momento, você justifica por que estudar sobre... Por que estudar sobre o tema? Sobre energia. Vamos colocar sobre energia. Eu vou justificar. Eu vou escrever o porquê que eu vou estudar sobre isso. Qual a minha intenção sobre isso? Qual o meu objetivo? Qual que é a intenção de saber sobre esse tema? Qual o objetivo? O que eu espero que seja relevante dentro desse tema? Então, quando eu estudo energia eólica, eu tenho uma intenção. Eu escolhi o tema porque me chamou a atenção. Por que eu escolhi? É porque é uma energia do futuro, a gente tem muitos ventos, a gente pode produzir a energia eólica aqui no estado, vai diminuir minha conta de luz. Qual que é a intenção? O porquê que você resolveu fazer sobre esse tema? Então você vai colocar na justificativa. Então a justificativa é um texto que responda esses dois questionamentos base aqui. Por enquanto nós vamos trabalhar só com 2 questionamentos básicos. Quando vocês forem avançando com o passar dos anos, vai aumentar para 4, para você poder ter uma boa justificativa. Por enquanto, são só 2. Esses 2 têm que ser respondidos para poder justificar a escolha do tema. A outra parte agora que a gente vai ver é a metodologia. Se você justificou, você tem mais ou menos uma metodologia na sua cabeça. Como que você vai apresentar? Então, aqui, a metodologia.
Como que você vai apresentar isso aí? Qual que é o procedimento? Existem várias formas de apresentar um trabalho. Ele pode ser somente bibliográfico, ele pode ser de entrevista com observações, tendo gráficos, ele pode ter experimentos e demonstração do experimento. Mas qual que é a metodologia que eu vou usar? Eu vou falar sobre energia eólica. O primeiro procedimento que tem que ter na sua metodologia é a pesquisa bibliográfica. Mas o que é uma pesquisa bibliográfica? É uma pesquisa que você vai fazer levantamento de dados escritos. Pode ser na internet, livros. Que quando falo de bibliográficos, vem de estudo em livros, de grafias, de coisas escritas. Então, pesquisa bibliográfica é pesquisa em cima de livros ou assuntos na internet. Que hoje em dia a gente tem internet, que é até mais fácil de fazer essa pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa. Primeiro procedimento metodológico, pesquisa bibliográfica, para conhecer mais sobre o tema. Dentro da energia eólica, eu posso fazer entrevistas com pessoas que conhecem a área. Mas quem são essas pessoas? Pode ser professores de ciências, professor de geografia, pode ser estudantes em algumas universidades na parte de energia, pode ser em lojas que vendem esse procedimento, pode ser feito essas entrevistas. Então tem que ser com pessoas que conheçam um tema. Não adianta você fazer entrevista com o vizinho que nunca ouviu falar do tema. Então eu quero entrevistas que falem sobre o tema. Se eu escolher energia eólica, eu tenho que fazer entrevista com quem trabalha com energia eólica. Você pode encontrar pessoas para responder em diversos lugares. Aí é questão de pesquisar e mandar os questionamentos para as pessoas responderem. Aí qual que é a metodologia de apresentação? Que aqui é a metodologia de levantamento de dados. Aqui é de dados. E a apresentação? Pode ser por experimento e maquete. Que você vai demonstrar no momento da apresentação. E pode ser também por slides ou PowerPoint. Você vai fazer uma explanação. Aqui é uma apresentação oral. Você vai apresentar para os colegas. Na hora de apresentar, isso não te exime de ter o trabalho escrito. Então, a apresentação vai ter o experimento, ou maquete, ou os dois juntos. Os slides, se você for apresentar oral, tem que acontecer. Então, muita atenção nessa parte. Então, a apresentação, que é a metodologia nós dividimos em duas partes. A coleta de dados e a apresentação. Feito isso aqui, está pronta a questão 2. Você só vai citar como que você vai fazer. Eu não quero ainda texto. Questão 3. A questão 3 é o momento de coleta de dados. Mas como assim coleta de dados? É a hora que eu vou montar um arquivo, um banco de informação. Então, coleta de dados. Então, você vai fazer o banco de informação. Como que funciona esse banco de informação? Você vai fazer as anotações sobre o tema, anotações das entrevistas e anotações sobre o experimento.
Mas onde que eu vou fazer essas anotações? Para facilitar para vocês não fazerem nada escrito, porque quando eu falo banco de informações, é uma coisa que vai ter bastante informação. Então você não vai copiar tudo isso aí, você vai pegar e vai fazer um arquivo no Drive. Você vai pegar lá, vai abrir um doc no Drive e vai colocar todas as informações relevantes que você coletou e vai compartilhar comigo que eu possa olhar o que você fez. Então, nesse momento é só para fazer um banco de informação, mais nada. Não é para você falar que terminou o trabalho e nada, é para você só fazer um banco de informações que vai ter anotações sobre o tema, anotações das entrevistas e anotações sobre o experimento. Só isso, ok? Qualquer dúvida, entre em contato, não fiquem com a dúvida. E se precisar, a gente faz mais exemplificações, ok? Até mais.